O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Nós queremos acolher com igual alegria e satisfação os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará, para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje, quinta-feira, na oitava da Páscoa. Oitava na liturgia cristã significa uma festa, uma solenidade, mais especificamente, que ela dura 7 dias, ou melhor, o dia da festa mais os 7 subsequentes. Por isso que chama oitava. Uma festa que dura 8 dias, quer dizer, uma festa grande, uma festa onde nós temos um motivo muito especial, muito solene para comemorar. E a oitava da Páscoa comemora o maior fato da história da humanidade, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é condício sine qua non. Uma pessoa pode ser considerada cristã, isto é a condição sem a qual uma pessoa não pode ser considerada cristã. Se ela nega a ressurreição de Cristo, ela não pode ser considerada cristã, como cristã. É o mínimo que se exige, crer na ressurreição do Senhor.
nós sabemos que muitos ainda hoje duvidam da existência histórica de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais da sua ressurreição. Contudo, isso não é de estranhar, porque de fato é algo extraordinário. É algo que vai além da nossa capacidade de entender. É um mistério de Deus. Ele que enviou o seu Filho, homem nascido de mulher, para resgatar a humanidade decaída no pecado, como fora prometido aos profetas, aos santos profetas da antiga aliança, do antigo Israel. E nós vemos hoje, na primeira leitura, nós estamos tendo nesse período da Páscoa, as primeiras leituras são retiradas do livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, nos quais São Lucas é praticamente o complemento do Evangelho de São Lucas, que ele destina a um discípulo chamado Teófilo. Este nome em grego significa amigo de Deus. Teófilo. Então, é a este amigo que São Lucas vai narrar os acontecimentos da igreja nascente, especialmente os acontecimentos pós-pascais. Veja que a liturgia nos faz vivenciar ao longo de todo o ano os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma nos preparou para a sua paixão, crucifixão, morte e sepultamento e ressurreição. Mas tal qual os discípulos de antanho, nós, os discípulos de hoje, também ainda estamos em choque pelos acontecimentos vivenciados ao pé do Calvário, que abalaram a fé dos discípulos. Veja que aos pés da cruz restaram apenas Maria Santíssima de Nazaré, o discípulo amado, João Evangelista, e algumas mulheres, algumas discípulas. Os demais estavam aterrorizados e tinham ido se esconder. Nós vimos que Maria Madalena estava tão acabrunhada de dor que ali, quando ela foi ao túmulo do Senhor e viu o túmulo vazio, ela ficou paralisada, ao ponto do Senhor falar com ela e ela não reconhecê-lo de imediato. Não reconhecê-lo. Só quando ele vai dar aquela entonação, né? Quando ela vai chamá-lo pelo nome. Maria, ele chama o nome de Maria, ela diz: é o Senhor. A tradução para o português empobrece um pouco essa expressão, Senhor, mas no grego ela diz Kyrios, quer dizer, o Senhor, título dado aos soberanos, isto é, ao imperador e aos reis. Então ela o chama de Kyrios, em latim, Dominos, ou seja, o Senhor. O Senhor. E mais, Rabuni, meu mestre. Então, a dor estava deixando Maria Madalena paralisada. Só quando o Senhor a tira deste transe de dor é que ela se depara com a realidade da ressurreição. E vimos ontem os discípulos de Emaús, palavrinha difícil de dizer, né? Porque ela não é portuguesa, né?
ela é hebraica, esse primeiro é fechado, né? U. Então os discípulos que fugiram de Jerusalém, acabou tudo, não dá mais, foi muito triste. E eles não se dão conta que Jesus está indo ao encontro deles, caminha com eles ali lado a lado, conversa. E eles ali, tão cegos de dor, tão cegos de desespero, tão abatidos pelo que eles viram na sexta-feira da paixão, que só quando o Senhor parte o pão é que eles o reconhecem. Eles o reconhecem na Eucaristia. E aí Jesus já não está mais com eles e eles voltam para Jerusalém, para Pedro e os demais, dar testemunho do ressuscitado, que vai confirmar o testemunho de Maria Madalena e das demais mulheres que viram o ressuscitado. Nós ainda também estamos nesse choque, mas nós não podemos ficar neste choque. Nós vemos que hoje Jesus apareceu para os discípulos, enquanto os demais estavam relatando. Nós vimos o Senhor, foi desse jeito, e quando Ele começou a falar, o nosso coração começou a se alegrar, a se afoguear, e nós ficamos, e aí o Senhor partiu o pão e nós o reconhecemos. Jesus entra no cenáculo, veja, sem abrir portas e nem janelas, porque o seu corpo já é o corpo glorioso, livre das limitações do espaço e do tempo, que nos aprisionam aqui no cronos, no tempo dos homens, o tempo contado e medido, cronometrado. Cronos em grego quer dizer tempo medido. Cronômetro, medidor de tempo. Olha só, ele já não está mais limitado aqui no cronos, porque ele já está no kairos, no tempo da graça, na eternidade, onde não há limites espaciais e nem temporais. E o Senhor entra e se revela aos seus discípulos. Mas eles ainda estão em choque, minha gente. Choque. É como receber a notícia. Você tem um parente que está num trem, num avião, num carro, houve um acidente e chegou a notícia, olha, morreu todo mundo, não escapou ninguém. E aí você, no outro dia, a pessoa liga, alô, eu estou vivo, fiquem tranquilos aí, o avião caiu, mas eu consegui sair ileso. Ou como agora mesmo, toda a cristandade foi abalada com aquela notícia terrível do incêndio de Notre-Dame de Paris, né, de Nossa Senhora de Paris, né? Quando se viu aquela torre cair, se pensou que estava tudo perdido, tudo perdido. Foi um desespero, um desespero. Pensamos em coisas piores, né? Que era até talvez um atentado muçulmano ou um levante que estava começando, né? Seria o começo até, né? Então grande foi o susto que nós já começamos a pensar no pior do pior, né? Um levante muçulmano com um massacre de cristãos em seguida na própria cidade de Luz. Mas Deus é bom, é misericordioso, né? E o que ficou, né? O altar, a cruz, a imagem da Virgem não foram sequer tocados pelo fogo. Está vendo? Então, o Cristo continua agindo na nossa história, o ressuscitado. Então, é compreensível o susto, a surpresa que os nossos irmãos tiveram diante do ressuscitado. O cara pensando até que era um fantasma, mas o Senhor diz, eu não sou um fantasma, sou eu. Veja,
Me dê um pedaço de peixe, eu vou comer para vocês verem que... né? E aí o Senhor vai dando aos seus discípulos a se conhecer como o ressuscitado. E nós não podemos deixar de colocar nas nossas orações os nossos irmãos cristãos que foram sofrer aquele atentado lá no Ceilão, no Sri Lanka. E uma imagem, um acontecimento belíssimo, aquela igreja que foi explodida. Houve tantos cristãos mortos ali pelo fato de serem cristãos. E a imagem do Cristo ressuscitado foi respingada com o sangue dos seus discípulos. Mas esta imagem só sofreu isto, não sofreu nenhum dano. Não foi quebrada, não foi queimada, não foi estilhaçada. Mas está lá. Como o Senhor mostrou outrora as suas chagas, Ele hoje também nos mostra pelo sangue dos seus mártires, as suas chagas, suas mãos feridas, como prova de que Ele venceu a morte e traz as cicatrizes da vitória no seu próprio corpo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Amém.